Deus, meu Pai. Deus querido, nós agora nos colocamos diante de Ti. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, podendo louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de louvar ao Senhor, de ouvir a Tua voz, do Senhor poder falar conosco, ó Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor escolheu esse tempo para que nós pudéssemos estar aqui. Senhor, neste momento eu te peço, ó Deus, com espírito de temor, enche este lugar nesta noite. Pai, enche o nosso coração de temor, que todo levante do inimigo, ó Deus, toda falácia do inimigo, ó Deus, toda mentira, toda muralha de engano, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo argumento maligno que tentar invadir a nossa mente neste momento, caia por terra em nome de Jesus. Que nessa noite haja conserto, que nessa noite haja arrependimento, que o Espírito de Deus esteja enchendo este lugar e venha impactar os nossos corações, venha encher o nosso coração, venha falar, Senhor, aquilo que eu não consegui expressar, que o Senhor possa falar ao coração dos seus filhos. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe, conhece, ó Deus, cada uma das minhas limitações, ó Pai, e o Senhor sabe, ó Deus, que eu não teria condição nenhuma de estar aqui, Pai, mas eu te peço, ó Deus, usa-me, ó Pai, nessa noite para falar aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Espírito Santo, fica à vontade neste momento, quebra todo bloqueio, ó Pai, destrua as mentiras agora neste momento e nos alcance, nos encontre agora, Espírito Santo, traga luz para as sombras, ó Pai, luz, ó Deus, para tudo aquilo que tem sido sombra em nossas vidas. Traga a luz nessa noite e nos encontre, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda sob seus pés. Abra sua Bíblia. Lá no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 18, no versículo 19. Aleluia. Desde já eu agradeço toda a direção do MA29 pelo convite. Muito obrigada. Amém. Que Deus continue abençoando esse ministério tão importante aqui em nossa igreja. Amém. 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 19, diz assim: Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal, dos 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Amém? Pode se sentar. Irmãos, o mais fascinante da Bíblia é quando nós começamos a ler cada história aqui da palavra do Senhor, a gente consegue viajar e imaginar a cena. E esse é um episódio assim, onde eu imagino que tenha sido assim impactante na vida de todos que presenciaram. Imagine só, aquele povo estava reunido ali e lá no alto do Monte Carmelo, cerca de 600 metros de altura, tem Elias de um lado e os profetas de Baal e de Azerá do outro lado. Então ouve-se uma voz ousada com autoridade que propõe um desafio. Elias diz: gente, traga 2 novilhos, coloque aqui sobre o altar, eu vou escolher um, vocês ficam com o outro. Vamos partir esses novilhos, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E o povo fez isso. E eu fico pensando, né? Como Elias foi ousado naquele momento. Elias de um lado, representando o Senhor, e 850 profetas do outro lado. E no meio estava o povo de Israel, confuso, indeciso, mergulhado em idolatria, mergulhado em toda prática pecaminosa, abominável ao Senhor. A Bíblia fala, só para a gente poder contextualizar,
que quando Salomão terminou ali o seu reinado, por causa da idolatria de Salomão, Deus permitiu que o reino fosse dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. E esse episódio acontece então no reino do norte, quando ele era governado por um rei chamado Acabe. E a Bíblia diz que esse rei Acabe foi o pior rei entre todos aqueles que antecederam a ele. Os outros foram ruins, mas Acabe foi péssimo. Acabe desviou a atenção do povo para a idolatria. Acabe fez tudo aquilo que era abominável ao Senhor. Acabe distanciou o povo do Senhor. E ainda por cima, Acabe, ele casa com uma mulher maléfica, uma mulher endemoniada chamada Jezabel. Essa mulher, ela era adúltera, ela era idólatra, ela caçava e matava todos os profetas do Senhor. Jezabel era terrível. E Acabe, o rei Acabe, era um fantoche nas mãos de Jezabel, a ponto de Acabe construir um templo de adoração para Baal, porque Jezabel tinha pedido. E olha que coisa terrível. Ali no meio estava aquele povo indeciso, confuso. Então Elias propõe esse desafio. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro? Vamos ver quem é o Deus que responde com fogo? E isso acontece no meio já de mais de 3 anos de seca que esse reino estava vivendo. E é engraçado que Baal era conhecido como o Deus da vida e da fertilidade. Então essa seca que Deus tinha castigado aquele reino era uma afronta direto a Baal. Como que o Deus da fertilidade, da vida, fazia com que o povo, deixava com que o povo morresse à míngua de fome, de seca. Então Elias propõe esse desafio. E o povo, os sacerdotes ali de Baal, de Azerá, começam então a clamar a Baal. E começa a clamar, e a Bíblia fala que eles vão clamando de manhã até a hora do sacrifício. A hora do sacrifício era às 15 horas. E eles começam a clamar. E eles vão aumentando. Quem sabe esse Deus que não respondeu com chuva quando nós clamamos, agora vai responder com fogo. E eles começam a clamar, e esse clamor vai se intensificando, a ponto de eles começarem a se cortar, a se rasgar, a fazer tanto de coisa que Elias começa a zombar deles. Gente, grita mais alto, Baal deve estar dormindo. Gente, Baal deve ter viajado, fala mais alto, vocês estão falando muito baixo, clamando muito baixo. E quando chega ali a hora do sacrifício, às 15 horas, Elias então para com toda aquela bagunça. E Elias vai lá, repara o altar que estava destruído. Pega o novilho, coloca sobre o altar. Pede para que tragam água, encharca o altar de água, o sacrifício de água, a ponto que essa água, ela transborda e vai para as valetas que estavam ao redor do altar. E Elias então clama ao Senhor. E eu gostaria que você acompanhasse comigo. No versículo 36, diz assim: olha o que Elias diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Imagina que cena maravilhosa, fogo descendo do céu, consumindo não só o sacrifício, mas tudo ali, até o chão. E imediatamente após isso, Elias então manda prender todos aqueles profetas e mata todos eles. Um só homem. É interessante quando a gente lê nos versículos seguintes, diz que em Israel, nesse reino, haviam 7.000 homens que não haviam se dobrado a Baal, que não reverenciaram a Baal. E eu fico imaginando, onde estavam essas pessoas? No momento desse desafio, quando Elias falou: gente, se Baal é Deus, siga. Se Deus é Deus, siga. Onde estava esse povo? Onde estavam esses 7.000 homens? Por que que Elias sozinho
teve que enfrentar 850 profetas? O que estava silenciando essas pessoas? Eram 7.000 homens, e se você imaginasse, cada um fosse casado com uma mulher, porque na época era o costume casar com mais de uma mulher. Então, se cada um fosse casado com pelo menos uma mulher, eram 14.000 pessoas seguindo ao Senhor. Onde estavam essas pessoas? Elias estava sozinho. E Elias, com muita ousadia, com muita coragem, enfrentou tudo isso. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pausa aqui nessa história. E eu gostaria de ir lá para o livro de Apocalipse. No capítulo 2, no versículo 18. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz aos meus servos a imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Olha o que Jesus fala para essa igreja em Tiatira. Ele começa elogiando: vocês, eu conheço o amor de vocês. Eu sei que agora vocês fazem muito mais do que lá no início. Mas esse elogio logo vira uma correção. Mas eu tenho contra vocês que vocês toleram Jezabel. E a gente viu lá no início que Jezabel era aquela mulher terrível. Era aquela mulher que perpetuava a idolatria no meio do povo. Era aquela mulher que silenciava o povo de Deus. O espírito de Jezabel era tão influente, tão forte ali naquela época, que quando Elias faz o desafio: gente, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se Deus é Deus, siga. Se Baal é Deus, siga. Qual que é a resposta do povo? O silêncio. Ninguém fala nada. Porque Jezabel era uma influência tão forte. E Elias, ele faz esse questionamento diante dos ministros de Jezabel, que eram seus profetas, que comiam ali à sua mesa. Trazendo para os dias de hoje, é como se esses ministros fossem a elite do país. E o povo nada responde. O povo fica em silêncio. Jovem, sabe o que eu aprendo com isso? Seguir a Deus envolve mais do que uma fé silenciosa. É muito fácil eu falar que eu sigo a Jesus. É muito fácil eu falar que eu sou cristão e ser conivente com o pecado. É muito fácil eu falar que eu sou crente e ser conivente com as coisas erradas. Ser conivente com o espírito de Jezabel que tenta nos calar. Ser conivente com tudo de errado. A Bíblia diz, Paulo diz assim, lá em 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados nos dias de hoje? Ou será que o mundo tem nos engolido? Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Elias foi o único homem em Israel que amava os outros o bastante para mostrar a ele como as suas vidas estavam erradas. Jovem, você ama seu amigo? Eu não ouvi ninguém falar, eu acho que ninguém aqui ama. Jovem, você ama seu amigo? Você ama aquela pessoa que está ali do seu lado, que trabalha com você? Então fala para ela sobre o inferno. Que isso, Shira? Achei que você ia falar para eu falar para ela do amor de Jesus. Não. Diga para ela sobre o inferno. Que ele existe e ele está localizado logo ao final de uma vida sem Jesus. Mas que existe uma saída, que Jesus um dia veio nessa terra e morreu na cruz. E hoje ele tem opção, se ele não quiser ir para lá, ele pode aceitar a Cristo e ter a esperança de uma vida eterna. Por que a gente não faz isso? Por que a gente fica calado, acontecendo, vê as coisas acontecendo? Por que a gente não se posiciona? Vocês sabiam que para a gente poder andar com uma Bíblia na mão hoje, muitos cristãos foram mortos no passado?
Muitos cristãos foram jogados em arenas com leões. Muitos viram seus filhos, suas esposas, seus maridos sendo estraçalhados por leões. Muitos foram decapitados. Muitos foram queimados vivos para que hoje eu e você pudessem andar com uma Bíblia na mão e falar assim: eu sou cristão. E todas essas pessoas que morreram por amor ao Evangelho, elas não negociaram a sua fé, porque elas eram movidas pela eternidade. Elas não tinham medo de morrer, de entregar a sua vida, porque elas sabiam que a causa pela qual elas estavam morrendo era muito maior do que essa vida aqui na terra. E hoje? De que a gente tem medo? O que tem nos calado? Por que a gente não fala de Jesus? Medo de ser cancelado nas redes sociais? Medo de perder amigos? Medo de ser bloqueado no WhatsApp? Isso não é nada diante do que aqueles cristãos passaram. E a gente hoje não se posiciona. Por que você não vira para o seu amigo e diz que ele está andando num caminho errado? Por que nós somos coniventes com o erro? Por que quando estamos ali na rodinha de amigos na escola, na faculdade, no nosso trabalho, na nossa família, a gente tem medo de dizer: mentir é pecado, trair é pecado, falar mal dos outros é pecado, adulterar é pecado, sexo antes do casamento é pecado, é prostituição. Por que a gente não fala mais isso? Enganar é pecado. Não, Shirley, nossa, mas eles vão me achar careta. Misericórdia, o pessoal vai até me cancelar na rede social. Eu não vou falar isso não. Por que você tem medo de se posicionar? Por que você tem medo de chegar na sua rodinha de amigos e falar assim: eu sou cristão radical, eu não negocio os meus princípios. Eu tenho um Jesus que morreu na cruz e pagou um preço muito alto para que eu tivesse a vida eterna. Então não vai ser qualquer coisa, não vai ser nada que vai me fazer negociar os meus princípios. Jovem, sabe por que hoje é tão difícil às vezes a gente ganhar o nosso amigo para Jesus? Porque ele olha para a gente, lá no fundo ele pensa assim: para que eu vou querer ser crente? Para ser igual a ele? Que diferença ele tem? Ele fala igual eu falo. Os mesmos palavrões que eu falo, ele fala também. As mesmas músicas que eu ouço, ele ouve também. O mesmo modo que eu me visto, ele se veste também. Sheila, está louca pregando aqui uso e costume? Não. Eu só estou dizendo, jovem, que toda vez que você sai na rua, você vai para o shopping, você vai para a academia e se veste de uma maneira provocativa, você está desagradando o coração de Deus. E como você tem hipocrisia de chegar aqui e falar assim: Senhor, eu te amo, se você tem prazer de fazer o coração do Senhor sangrar. Gente, vamos parar de nos enganar. Nós temos que ser sal nessa terra para poder fazer a diferença. Se eu ando como as pessoas do mundo andam, se eu me comporto como eles, como eu estou sendo luz? Se nós queremos verdadeiramente sermos avivados, nós precisamos de nos arrepender daqueles pecados de estimação que a gente ainda cultiva. Por que não temos coragem de dizer: gente, a Bíblia não precisa ser atualizada porque o nosso Deus é imutável. Meu amigo, você é homossexual, isso é pecado. Deus te ama, mas Ele abomina o pecado. Deus, Ele pode te libertar, Ele pode te transformar. Por que você não faz isso? Por que eu não faço isso? Porque nós temos tomado o gosto do mundo. A gente tem sido não sal, mas chuchu. Onde a gente chega, a gente toma o gosto. É verdade? Às vezes a gente, se está lá na faculdade, eu fico me parecendo com os meus amigos da faculdade. Se eu estou no trabalho, eu fico me parecendo com ele. Se eu estou aqui na igreja, eu me pareço com o pessoal da igreja. Não se posicione. Se posicione. Deus, Ele te chamou.
E ele requer de você um posicionamento. Para de surfar na onda da fé de seu pai e da sua mãe. Eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto dessa frase que diz: Deus não tem netos, Deus tem filhos. Às vezes a gente se esquece que quando Jesus ele fala que muitos vão chegar para ele no último dia e falar assim: Senhor, mas eu fiz tantas coisas em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, e o Senhor vai virar para eles e falar assim: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Você acha que Jesus está falando isso para quem? É para quem está lá fora? Não, é para quem está aqui dentro da igreja se enganando, com o rótulo de cristão, mas é só a fachada. Nós precisamos ter conteúdo de cristão. Nós precisamos andar como verdadeiros cristãos. Nós não podemos negociar com o pecado. Nós temos que andar em santidade. A santidade nos levará à eternidade com o Senhor. Pare de se enganar. No domingo passado a gente teve uma mensagem maravilhosa do pastor Eberson na oração dos levitas. E ele disse que enquanto nós estivermos em cima do muro, o diabo não se preocupa com a gente. Gente, o diabo até prefere que você esteja desviado dentro da igreja. Sabe? Até prefere, porque aí você fica se enganando, aí você esfria mais alguns que estão perto de você, ao seu redor. Não faz diferença nenhuma para ele. Mas o Senhor nos chama para nos posicionarmos. O Senhor nos chama nessa noite para um arrependimento. Pare de se enganar. Pare de querer vir para a igreja para se emocionar. Venha para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Só que não é possível encher algo que já esteja cheio. Se nós estamos cheios do nosso eu, do nosso orgulho, das nossas próprias convicções, como que o Senhor vai nos encher? Se nós passamos a semana inteira cometendo coisas que desagradam ao Senhor, vamos parar com a hipocrisia de chegar aqui no domingo e falar: nossa, hoje o culto está tão frio. Você tem certeza que o culto que foi frio? Ou você que não buscou o Senhor intensamente durante a semana? Eu estou falando aqui para cristãos? Amém? Quem é cristão? Amém? Essa palavra é para nós. Deus falou primeiramente comigo. Eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que ter sede pelo Senhor. Por que eu tenho que me parecer com o mundo? Dessa forma, me parecendo com o mundo, eu não vou ganhar os meus amigos para Jesus. Eu não vou tirar os meus amigos lá do mundo. E eu pergunto: até quando nós vamos oscilar entre duas opiniões? Até quando nós vamos ficar em cima do muro? Até quando a gente vai vir para a igreja para cumprir escala? Para seguir um ritual? Eu vou porque senão a Shirley vai me chamar a atenção. O pastor Jean vai me mandar mensagem. Eu vou porque senão minha mãe vai falar até. E Deus? Qual a prioridade Deus tem tido na sua vida? Eu tenho tempo para levantar 4 horas da manhã para ir na academia, mas não tenho tempo para vir na escola dominical, começa 9 horas da manhã. Qual é a sua prioridade? O Senhor nos chama nessa noite a um concerto porque Ele nos ama. O Senhor está com saudade de nós. O Senhor Ele quer nos transformar porque Ele tem bênçãos infinitas para nós. O Senhor quer nos despertar nessa noite para que nós possamos ver tudo aquilo que Ele tem para nós, mas nós precisamos nos posicionar ao lado do Senhor. Eu estava assistindo um congresso meses atrás e uma das pastoras, ela teve uma oportunidade de 13, 14 minutos para falar e ela falou algo tão profundo que me marcou. Eu gosto muito de estudar. Eu sou uma pessoa que um dos meus hobbies favoritos é estudar. Gente, eu não ligo de ficar assim o dia inteiro sentado estudando. Eu amo. Então eu amo coisas da ciência, de estudar, de querer conhecer. E essa pastora, ela falou algo muito interessante, que hoje no Brasil existe uma sociedade brasileira do design inteligente. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem quiser depois pesquisar, chama tdibrasil.com, tem também a página deles, o perfil deles no Instagram. E essa sociedade é formada por cientistas
cientistas super renomados, cientistas super gabaritados. Entre eles, tem até cientistas que foram indicados ao Prêmio Nobel de Química. São cientistas brilhantes que defendem a tese que por trás da criação existe um design inteligente. Que o universo não foi criado do nada. Existe uma mente inteligente por trás da criação. É a mesma coisa se eu chegar aqui e falar assim com vocês, quem criou, como foi criado esse violão? Aí vocês vão falar, da madeira, das cordas, tal material. Eu vou falar, mas quem que fez? O artista que faz violão. E outra coisa seria eu falar assim, gente, esse violão, ele apareceu aqui do nada. Eu falo assim, Gile, para, né? Não, apareceu do nada. O nada criou esse violão. Então, esses cientistas, eles vêm combatendo essa teoria, né, que hoje é pregada. Então, são cientistas, né, super renomados, cristãos, que dizem que a Bíblia está à frente da ciência. Que a Bíblia, tudo é justificado. Nós encontramos resposta de tudo da ciência na Bíblia. Então, essa pastora, ela escreveu algo, eu gostaria até de ler com vocês, pedir licença. Vou pedir a Isabela para colocar aqui no telão. Essa palavra que a pastora deu, que eu achei assim maravilhosa e me tocou. E eu peço que o Senhor toque em vocês também. Ela disse assim, a pastora Ângela Valadão, ela é pastora lá na Lagoinha, além de pastora, ela é dentista, formada no UFMG, e ela diz assim, no Brasil, 30% dos alunos que entram na faculdade são cristãos evangélicos. Desses, 7 em cada 10 se desviam. Se tornam gays, lésbicas, militantes do marxismo. Nossos jovens chegam nas faculdades e eles dizem, você acredita na Bíblia? Você acredita em historinha de Adão e Eva? A Bíblia é um livro antigo, escrito para judeus. Nós estamos em outro tempo. Começam então a atacar a palavra de Deus e nossos jovens não têm argumentos científicos para responder. E ela diz, a Bíblia é um livro científico. A ciência está atrás da Bíblia. O que o nosso jovem vai dizer na faculdade? Sim, professor, eu acredito na historinha de Adão e Eva. E eu posso contar para o Senhor com linguagem científica o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Não foi do barro, foi do pó. Porque a palavra pó no hebraico e no grego significa a menor partícula. E a menor partícula nós conhecemos na química, chama-se átomo. Ó, professor. A Bíblia diz que o homem foi feito de átomos, da tabela periódica da Terra. Por isso, professor, o ser humano não pode viver em Marte, nem em Vênus, nem em qualquer outro planeta, porque a tabela periódica lá, os elementos químicos lá são diferentes, em menor quantidade, não são os mesmos aqui da Terra. E sabe, professor, Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Professor, a ciência, a física, a química, a biologia não tem uma definição para a vida. O que é vida? De onde surgiu a vida? É a maior interrogação que a ciência está procurando. E sabe, professor, a Bíblia tem a resposta. A Bíblia diz que Deus soprou. E se o Senhor leu o primeiro livro de Darwin, quando ele escreveu a origem das espécies, não a origem da vida, ele fala de uma bactéria primordial, formada ao acaso, de acordo com o naturalismo, e soprada nela a vida. Darwin fala de vida soprada. E a definição de Deus diz, eu sou a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sabe, professor, eu vou contar para o Senhor como Deus fez a mulher. A Bíblia diz que Deus fez Adão dormir um pesado sono. Isso, professor, se chama anestesia. E Deus abriu um lado dele, tirou uma costela e fechou o lugar com carne. Professor, isso se chama cirurgia plástica. E Deus pegou a costela do homem e transformou na mulher. Professor, dentro dos ossos chatos,
dentro da costela tem medula óssea vermelha, que contém células tronco. Professor, Deus fez uma clonagem do homem, Ele fez a mulher. E sabe, professor, o senhor pode ir lá no Google e digitar Eva mitocondrial. É ciência. Doutora Rebeca, na década de 90, uma americana, ela disse que nossas células, nós temos as organelas, temos a mitocôndria. O DNA da mitocôndria na mulher, ele muda, no homem não. Então Rebeca pegou 147 etnias, 147 mulheres de diferentes nações e foi analisar a mitocôndria dessas mulheres. E sabe o resultado? Todos os seres humanos vieram apenas de uma mulher. E ela deu o nome de Eva mitocondrial. Isso é ciência. Sabe, professor, no capítulo 2 de Gênesis está escrito que Adão deu o nome de Eva à sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. O jovem tem que ter orgulho de ter a Bíblia. A Bíblia está à frente da ciência. Salmo 24 diz que o Senhor firmou a terra sobre as águas. Mas como firmou sobre as águas? No século 21 se descobre que debaixo da crosta terrestre nós temos tanta água que daria para cobrir toda a terra. Deus é maravilhoso. E por que a gente fica acreditando nas mentiras do diabo? Se nós não conhecermos a Bíblia profundamente, se nós não conhecermos a palavra de Deus, qualquer filosofia vai nos derrubar. E é isso que o diabo quer. Ah não, para que conhecer a palavra? Para que conhecer a Bíblia? Ouvir mensagem coach é tão gostoso, né? É tão bom essas mensagens coach, o nosso ego assim. Nossa, eu até confesso, o dia que eu estou mais triste assim para baixo, eu falo, eu vou ligar num pastor e coach para eu ouvir, que aí, né, o ego dá uma levantada, é tão bom. E o diabo quer isso mesmo, que você se prenda só nisso e você não conheça a palavra do Senhor, porque você não conhecendo a palavra do Senhor, não conhecendo o seu Deus, quando você chegar lá fora, o primeiro ensinamento, a primeira afronta, a primeira interrogação que te fizerem, a primeira pergunta que te fizerem, você vai pôr em dúvida a sua fé. Será que a Bíblia é verdade? Será que Jesus vai voltar mesmo? Eu estou ouvindo isso há tanto tempo. Será que existe inferno? Será? Nós temos que saber que nós estamos com a verdade. E nessa noite, eu espero que se levante aqui uma geração de cristãos radicais. Uma geração de cristãos que não negocia os seus princípios. Que sabe, que segue aquele que é o único verdadeiro Deus. Que não existe outro Deus além dele. É isso que o Senhor requer de nós. Que não vivamos no engano. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé nesse momento. O Senhor, Ele deseja te encontrar nessa noite. Eu creio que talvez durante a mensagem o inimigo tentou soprar aí no seu ouvido várias mentiras, vários argumentos para tentar tirar o crédito da mensagem, para tentar te desviar. Mas o Senhor nessa noite, Ele deseja te encontrar. Ele deseja destruir as mentiras para te encontrar. Ele deseja acabar com a escuridão, trazer luz para as sombras para te encontrar. O Senhor deseja nessa noite, jovem, o Senhor deseja que você se posicione radicalmente contra o pecado. Que você viva para Ele. Que você seja verdadeiramente dele. Porque quando nós somos verdadeiramente do Senhor, nós cumprimos aquilo que Ele tem para nós. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe o inimigo te desviar a sua visão. Esteja firme no Senhor. Eu te convido nesse momento. Se possível, vem aqui à frente. Eu gostaria que todos nós orássemos juntos. Amém? Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente? Amém? Nós vamos fazer essa oração. E eu gostaria que nesse momento a gente falasse: Senhor, acenda o fogo em mim. De todos os amores eu escolho a Ti. Senhor, de tudo aquilo que o mundo me oferece, eu escolho a Ti. Se Deus te tocou nesse momento e Ele te disse: eu quero te encontrar, o Senhor te chama e você pode se derramar diante dEle agora.
Você pode abrir o seu coração. É isso que o Senhor deseja. Amém? Você pode falar com o Senhor. Deus, Ele deseja acender o fogo em nós nessa noite. Ele deseja que nós tenhamos um verdadeiro encontro com Ele. Aleluia.